Vamos ler a palavra novamente, porque o celular havia desligado e houve um corte, então vamos ler a palavra novamente. Está escrito assim, Ezequiel 3:17, melhor dizendo. Filho do homem, te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, e não o avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho, o ímpio para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá na sua maldade, mas o seu sangue da tua mão requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livrastes a tua alma. Amém? Irmãos, uma palavra bem clara, quando Deus chama o profeta Ezequiel para entregar a mensagem. A palavra nos fala que Deus tinha dado ele como mensageiro, como atalaia sobre o povo de Israel, sobre a casa de Israel. E o que Ezequiel falaria não era coisas que ele pensava, coisas da imaginação de Ezequiel, mas a palavra está nos dizendo que ele ouviria a palavra da boca do Senhor. E ele falaria da parte do Senhor, o que Deus mandasse ele falaria. Hoje estamos vendo que estão se levantando tantos profetas, tantos homens, tantas mulheres que dizem ter ouvido da boca e da parte do Senhor, mas quantas das vezes Deus está dizendo, eu não os mandei falar nada disso, eu não os enviei. Tem 3 situações que podem acontecer sobre uma profecia: o homem falando da própria carne, o diabo falando ou Deus falando. É necessário nós, irmãos e irmãs, é necessário eu e você buscarmos discernimento do Senhor, porque nem toda palavra que está sendo dita é Deus falando. Quantas das vezes a pessoa está se emocionando e fala por si só, quantas das vezes os demônios estão profetizando. Nós podemos ver esse ano quantas falsas profecias que não se cumpriram, que disseram, que falaram, que disseram que era no nome do Senhor e da boca de Deus, mas não se cumpriu. Coisas que Deus não mandou, disseram. Coisas que Deus não falou, o próprio diabo usou para enganar aquela pessoa e passar com que ela seja envergonhada diante dos seres humanos. E ela fica confusa, ela mesma veja que não foi Deus. Porque há um espírito de vaidade, há um espírito de mentira, há um espírito de engano que convence as pessoas a viverem nos seus próprios pecados e ainda se convencem de que Deus está os usando. Mas a palavra do Senhor é bem clara em dizer que muitas das vezes eu não vos enviei, não são palavras da minha boca, como aquele rei que ia para uma guerra, agora eu não me lembro, e disse, o profeta, eu irei e voltarei. Falou, se você foi voltar dessa guerra, não foi Deus que falou por mim, não foi Deus que disse essas palavras, porque você vai morrer. Você vai, mas você não volta. Então vemos profetas Jeremias, Ezequiel, Isaías, tantos homens que eram verdadeiros profetas de Deus, pregavam a verdade. E Jonas quis até fugir devido à mensagem tão dura, devido ao povo tão rebelde. Mas quando Deus fala, se as pessoas se converterem, vão livrar a sua alma. Mas se não, pelo menos você fez a sua parte. Talvez você hoje está na situação de que Deus escolheu você por uma grande obra. Deus confiou na tua mão uma grande obra, um grande trabalho espiritual que através da sua vida você vai falar no nome do Senhor. Quer ouça ou quer deixe de ouvir. O importante é que tu faças a tua parte. O importante é que eu faça a minha parte. Nem sempre, irmãos, palavras de Deus serão bem recebidas. Vamos dizer que na maioria das vezes, palavras que vêm do Todo-Poderoso serão rejeitadas, porque muitas das vezes o Senhor manda palavras de correção, palavras de repreensão, palavras de convite a um verdadeiro arrependimento, a conversão verdadeira. Quantas das vezes Deus mandará uma mensagem que não agradará aos ouvidos? Hoje podemos ver, na maioria das vezes, palavras dentro de igrejas que agradam ao ego do ser humano, faz com que ele se sinta bem, faz com que ele se sinta confortado. É claro que nos momentos de dor, de tristeza, de agonia, de provas,
Deus sempre mandará alguém com uma mensagem consoladora. Mas também podemos ver que Deus sempre mandará uma palavra de repreensão para a humanidade, porque Ele não quer perder nenhum. Você que tem 4, 5, 10 filhos, você que tem 3 filhos, gostaria de perder um? Gostaria que um se perdesse? Gostaria que um fosse entregue à morte? Às drogas ou à prostituição? Será que é o sonho de um pai perder a um dos seus filhos? Não, jamais. Da mesma sorte, da mesma forma é o nosso Deus. Ele não quer, por mais que seja aquele filho que dá muito trabalho, ele não quer perder nenhum. Por isso, muitas das vezes, ele repreende e castiga, porque ele tem amor. Se você não ama, você deixa as coisas correr do jeito que você quer, do jeito que você pensa, do jeito que está indo o barco. Mas quando você ama alguém, você vai fazer de tudo para aquela pessoa caminhar por veredas certas. E da mesma forma é Deus. Ele fará de tudo para que nós possamos andar nos seus santos caminhos e obedecer a tua santa palavra. E você que foi levantado para pregar, se você falar e aquela pessoa se converter, ela livrou a alma dela. Ela livrou a alma dela por ter ouvido a verdade. Mas se você pregar e ela não quer saber, você não vai ter parte nesta alma. Você fez a sua parte, mas se você sabe da verdade e não fala, e essa alma morrer no seu pecado, aí sim você será culpado, nós seremos culpados. Que Deus possa nos dar um despertamento espiritual. É tempo de pregar a verdade. É conforto, palavras dóceis, já tem muito pregador pregando. Vamos ser pregadores da última hora. Falar o que Deus manda. Se Deus mandar falar a palavra de consolo, amém. Mas o dia que Deus mandar dar uma repreensão, falar pelo Espírito Santo da boca de Deus a verdade, nós não podemos negligenciar, ocultar, ou nós não podemos pintar uma meia-verdade. Temos que ser claro e objetivo quanto ao Senhor está dizendo, porque é propósito. Em toda a mensagem de Deus há um propósito, e sempre será um propósito de levar o ser humano para mais perto dele, de levar o ser humano para o caminho da conversão, do arrependimento e do evangelho, o caminho que Jesus fez no Calvário, o caminho da cruz. Devemos levar eles aos pés da cruz, pregando a palavra verdadeira. E que se você tem ouvido uma repreensão de Deus através de alguém, e até agora não deu ouvido, porque uma coisa é ouvir, eu escutei. Outra coisa é eu dar ouvido, eu dar atenção àquilo que eu ouvi e tentar pôr em prática. Se você tem sido repreendido, não se ire, porque Jesus te ama muito. A maior prova que Ele te ama é quando Ele te repreende. A maior prova de quando Ele te ama é quando Ele te repreende. Não é mesmo? Então, que isso fica de reflexão para mim e para você nesta manhã. Que vocês possam ter um ótimo dia, uma ótima quarta-feira, que as misericórdias, que haja livramento sobre essas dores, sobre essas enfermidades, sobre esses pés. Que o Senhor possa confirmar a vitória sobre todo o teu lar, sobre toda a tua família. Cobre-nos com teu sangue, Senhor Jesus. Cobre-nos com teu poder. Amém. Deus abençoe, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus, e a paz do Senhor Jesus.